Você sabe que o Lando Norris precisa tirar 12 pontos de Verstappen por corrida daqui até o final da temporada, certo? Sabe também que faltam só 4 provas e, claro, a próxima dela é o Grande Prêmio de São Paulo nesse final de semana em Interlagos, a melhor Race Week do ano pra gente, ok? O que talvez você não saiba é que os números não são favoráveis ao Lando Norris, que nunca chegou na frente de Max Verstappen no Brasil. Seja GP de São Paulo, seja GP do Brasil, ele nunca chegou na frente do Verstappen. Claro, eu sei que nos últimos anos o Verstappen sempre teve muito mais carro que o Norris. Mas sim, teve pódio da McLaren, teve Verstappen se enrolando com retardatário. Ano passado, por exemplo, a McLaren tinha o melhor carro, mas mesmo assim o Norris nunca bateu o Verstappen em São Paulo. Vou fazer uma coisa aqui, já que ele tá precisando tanto. Vamos usar os números de Verstappen e Norris no Grande Prêmio do Brasil e no Grande Prêmio de São Paulo? Ó, vamos lá, eu separei aqui o resultado de cada um nas corridas de 2015 para cá. Por que 2015? Porque foi quando o Verstappen estreou aqui no Brasil, o Norris estreou um pouquinho depois, mas o Verstappen começou a correr no Brasil em 2015, tá? E nesse ano ele largou na 10ª posição e chegou em 9º. Foi a primeira corrida dele no Brasil, mas já chegou lá marcando pontos e tudo mais. Aí a gente passa para 2016. Em 2016, ele largou na 4ª posição e chegou em 3º. E aqui em Interlagos, inclusive, a gente tem o primeiro número interessante para o Max Verstappen, porque foi a primeira volta mais rápida que ele conquistou na carreira. Sim, foi aqui em Interlagos também. Foi uma corrida difícil, teve muitas paralisações. Foi a 4ª corrida mais longa da história da Fórmula 1, aquele Grande Prêmio do Brasil, foi muito complicado. Aqui em 2017, a gente teve a primeira vitória da Ferrari no Brasil desde Felipe Massa em 2018. E aqui o Verstappen largou na 4ª posição e chegou em 5º, uma posição abaixo daquela que ele largou. E aí a gente parte para 2018. Essa aqui foi uma das corridas mais emblemáticas do Verstappen aqui no Brasil, porque ele fez uma baita corrida. Assim, é uma das grandes corridas do Verstappen, inclusive na carreira. Ele largou em Clinton e ele chegou em 2º. Aí você fala assim, ok, né? Mas aquela corrida estava na mão dele, né? Ele perdeu a vitória, que ele vinha dominando aquela corrida. Ele perdeu aquela vitória depois que o Esteban Ocon, como retardatário, foi fazer uma ultrapassagem no Verstappen ali no S. Os dois se chocaram, o Verstappen teve que ir pro box, perdeu a liderança, não recuperou mais a liderança. O Hamilton ganhou aquela corrida e o Verstappen acabou chegando ainda na 2ª posição, conseguiu salvar um 2º lugar, mas não a vitória, que era o que ele, claro, tanto queria e estava fazendo por merecer, vamos ser justos. Nessa corrida, inclusive, foi o último pódio do Kimi Raikkonen na Fórmula 1. Em 2019, o que a gente teve? A gente teve a estreia também de Lando Norris aqui no Brasil, né? Foi o primeiro Grande Prêmio dele aqui no Brasil. E aqui a gente teve a 2ª pole position de Max Verstappen e também a sua vitória, né? Ele largou em primeiro, chegou em primeiro, ganhou aquela corrida numa boa. Já o Norris, ele largou na 11ª posição e terminou em 8º. E esse aqui foi o primeiro pódio da McLaren desde 2014, foi pódio de Carlos Sainz, uma grande corrida do Carlos Sainz. O que teve de festa da McLaren aquele dia foi um negócio assim de cinema, foi muito legal mesmo, de verdade. E o Norris foi 8º, o Sainz foi 2º e foi essa vitória do Verstappen aqui, inclusive, ela marca a primeira vitória de um motor Honda no Brasil desde Ayrton Senna em 1991. Então foram muitos anos, assim, quase 30 anos, 29 anos sem um motor Honda vencer aqui em São Paulo, e com essa vitória do Verstappen, a Honda quebrou, digamos assim, esse tabu, né? Já em 2020, foi uma temporada um pouquinho mais curta, porque o planeta todo estava afetado pela pandemia da Covid-19, aquele momento ruim, né? Terrível, que a gente tem muita vontade de apagar da memória, mas que a gente está sentindo efeitos até hoje. E aí a gente passa para 2021. O que acontece em 2021? Primeira marca que a gente pode fazer aqui é que a gente teve a primeira sprint no Brasil, a primeira corrida sprint no Brasil. Nesta corrida, o Verstappen largou em primeiro, foi 2º na sprint e foi 2º na corrida. Naquele ano, a corrida sprint ela servia para marcar o grid da corrida do domingo ainda. E a gente estava no auge daquela disputa entre Verstappen e Hamilton, uma das grandes temporadas recentes aí da história da Fórmula 1.
E foi aquela corrida onde o Hamilton, na verdade, ele faz chover, né? Porque ele larga em último na sprint, depois de ser desclassificado da classificação, né? Do treino classificatório. Larga em último, termina em quinto, depois ele larga em quinto no domingo, termina em primeiro, passou todo mundo, passou inclusive o próprio Verstappen depois de uma disputa pesada entre os dois. Inclusive o Verstappen chegou a ser divertido pelas defesas pesadas contra o Hamilton naquela corrida. Mas na comparação que a gente está fazendo aqui, Verstappen largou em primeiro, foi segundo na sprint e foi segundo na corrida principal. Já o Norris, ele larga em sétimo na sprint, termina em sexto a sprint, depois ele termina em décimo a corrida principal. Partindo para 2022, foi a segunda corrida sprint no Brasil e aqui não teve vitória de Verstappen, teve vitória de Norris. O Russell, George Russell da Mercedes, ele vence as duas corridas. A Mercedes estava naquela tragédia. A temporada de 2022 é uma tragédia para a Mercedes. O Russell, ele consegue salvar um pouquinho a casinha da Mercedes, aí ele conquista a vitória no sábado, conquista a vitória no domingo também. Já o Verstappen, para a comparação que a gente está fazendo aqui, ele larga em primeiro na sprint, termina em quarto e ele termina a corrida na sexta posição. O Norris largou em quarto, largou em sétimo na sprint e ele abandonou a corrida, certo? E aí a gente passa para 2023. 2023 a gente já tem um Norris chegando no Brasil com um carro muito forte. McLaren no ano passado tinha um carro muito forte, né? Tanto é que o Lando Norris ele faz a pole da corrida sprint. Então ele larga em primeiro, mas quem venceu as duas foi o Verstappen, tá? O Verstappen fez pole position na corrida principal, depois de vencer a sprint e ainda venceu a corrida principal. O Norris ele fez a pole da sprint, mas ele chegou em segundo. No grid da corrida principal ele foi o sétimo e terminou a corrida em segundo, fez uma boa corrida, inclusive o Lando Norris no Grande Prêmio de São Paulo do ano passado. Claro, a gente sabe, né, são só alguns números aí que a gente tá usando só para dar uma ilustrada, porque, como eu falei, o Norris daqui até o fim da temporada ele precisa tirar uma média de 12 pontos por corrida. Pode acontecer dele não tirar ponto agora e numa próxima corrida o Verstappen abandonar e ele tirar o dobro. Claro que pode acontecer, mas a média que o Norris precisa tirar para ser campeão do mundo é essa. 12 pontos por corrida é o número mágico do Lando Norris agora. E assim, esses números que eu trouxe aqui, eles só ilustram como curiosidade, porque a gente sabe, o Norris tem um carro mais rápido hoje, muito provavelmente um carro mais rápido, muito mais competitivo do que a própria Red Bull, que não tá lá muito bem das pernas. E pode ser que a Red Bull troque o motor do Verstappen nesse final de semana. Ele já apresentou problemas no México, precisa trocar ainda um motor até o final da temporada. No Brasil a gente sabe que é mais fácil ou menos difícil você realizar ultrapassagens, então com isso a perda dessas 10 posições pela troca do motor seria amenizada pelo layout da pista que permite essas trocas de posição, né? Além disso, dizem que tabus foram feitos para serem quebrados, né? E eu não sei se ele vai quebrar, mas dizem que foram feitos para ser quebrados. E nessa disputa de título, será que o Norris vai quebrar esse tabu em São Paulo? Será que ele vai tirar esses 12 pontos aí em São Paulo para manter essa chama de título acesa, chama da esperança de ser campeão em 2014? Eu não sei, mas eu quero saber o que você acha. Então conta pra gente aqui embaixo nos comentários, que eu quero sua opinião também. Aproveita, faz a sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho, porque tem bastante vídeo como esse aqui, se você gostou, tá certo? E siga a gente nas redes sociais aí, @siteF1mania, no Twitter, no Instagram, no TikTok, e pode me seguir lá no Instagram também, @CarlosGarciaFN, tá certo? Valeu, muito obrigado, tamo junto, tchau!